Pessoal, um maravilhoso dia aí para vocês. Sempre profetizando coisa boa, né? Bom retorno aí a todos nós. Vamos entender que essas férias, eu não vou dizer para vocês que passou rápido, mas foi ao contrário, né? Não foi rápido, foi a jato, né? Na verdade, assim, deu a entender que nós temos uma semana de férias apenas, né? Mas, enfim, né? São 15 dias. Na verdade, esse processo aí nos foi dado para dar uma descansada, para colocar aí a cabeça em ordem e para a gente voltar, mesmo porque nós temos ainda 2 apostilas inteiras para cumprir com a nossa responsabilidade, né? Na verdade, faltam 2 coisas dessa apostila nova, dessa apostila 2, e a gente já inicia a apostila 3, obviamente com os conteúdos necessários, tá? Antes das férias, meus amores, o professor falou de fotossíntese com vocês, tá? Mas eu sei, né? Em 15 dias, a gente não lembra nem o nome da gente, né? Quanto mais, obviamente, o conteúdo propriamente dito. Então, hoje, eu vou fazer uma retomada deste conteúdo. Hoje, vocês farão os exercícios da apostila, dos quais, na quarta-feira, a gente vai corrigir esses exercícios e eu já vou agendar, obviamente, exercícios extras para que vocês possam realizar aí e me entregar o mais rápido possível para compor, é óbvio, a sua nota de trabalho, certo? Vocês sabem que antes das férias nós somos obrigados a fechar a nota de trabalho de vocês, né? Tanto que para muitos alunos eu ficava cobrando. Falei, ó, você está me devendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, ó, isso está legal, tal, ó, você me entregou tudo e por aí afora. E alguns alunos, obviamente, nem se pronunciam, né? Então, obviamente, não me entregaram nada. Então, a primeira nota aí não foi lá das melhores, né? Então, nós vamos começar aí, obviamente, com o trabalho 2, vamos dizer assim, né? A nota de trabalho 2, que já vai estar relacionado, obviamente, como primeiro conteúdo aí a fotossíntese. Então, na quarta-feira, não hoje, na quarta-feira, eu já vou disponibilizar no grupo do nosso WhatsApp e já vou colocar também no nosso amado Classroom, tá? Os exercícios referentes à fotossíntese, aquilo que você vai me entregar, respondidinho, bonitinho. Professor, pode ser no caderno? Pode. Professor, pode ser pelo arquivo? Pode, contanto que esse trabalho seja entregue via WhatsApp, sem ser por e-mail, por gentileza. Beleza? Tranquilo? Então, assim, para quem já percebeu, eu já coloquei 2 materiais no grupo da nossa sala. A pessoa, mas você já tinha colocado? Já mesmo, já tinha colocado há 15 dias antes, tá? E, obviamente, eu coloquei de novo para a gente dar uma batalhada nesse cara e dar uma relembrada no que é fotossíntese, mesmo porque, meus amados, fotossíntese é importantíssimo e, obviamente, bastante solicitado, principalmente aí nos bons vestibulares, tá? Então, o professor vai retomar esse conteúdo para que a gente possa, obviamente, relembrar, para que vocês façam os exercícios da apostila hoje e na quarta-feira a gente já comece corrigindo esses exercícios da apostila e já desmembrando a vocês aí os exercícios extras mediante ao nosso conteúdo fotossíntese. Beleza? Para isso, amores, vou duplicar a minha tela, obviamente, para que a gente possa entender um pouquinho sobre a fotossíntese. Na verdade, entender não, né? Dar uma revisada nesse conteúdo que foi trabalhado aí, obviamente, há um pouco mais de 15 dias anteriores. Perfeito? Bom, muito bem. Bom, a primeira coisa que eu tenho que entender sobre a fotossíntese é a estrutura do meu cloroplasto. Muito bem. Bom, a gente sabe que a fotossíntese, na verdade, é um processo mega hiper importante, é um processo pelo qual a planta e todos os organismos autótrofos. O que são organismos autótrofos? São os organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento, ou seja, sintetizar, produzir.
né? Só tomar cuidado com certas coisas para não chamar sua mãe de autótrofa, nem seu pai, nem quem faz as refeições na sua casa. Ah, meu pai que faz a comida. Não, seu pai não faz a comida, nem a sua mãe, nem ninguém. Ah, professor, mas eu chego lá, tá um cheiro bom, e aí meu pai faz a comida? Não, ele prepara, né? O seu pai vai pegar o grão de feijão, já está produzido, e obviamente, cozinhar, preparar esse grão de feijão, como o grão de arroz também, como cozinhar, ou fritar, ou assar uma carne, por aí afora. Então, o seu pai e a sua mãe não fazem a comida, eles preparam as refeições. A comida, ela está lá pronta. E para que aconteça isso, para que o organismo consiga, aí sim, fabricar a sua própria alimentação, esta alimentação ela vai ocorrer através de um processo muito simples, o que a gente vai chamá-lo de fotossíntese. Então, essa fotossíntese nada mais é, obviamente, do que um processo químico onde os organismos vão conseguir, obviamente, fazer ou sintetizar a sua própria alimentação. Para que eles façam isso, eles necessitam dessa organela que está aí no seu visor. Este carinha que aqui está, chamado de cloroplasto. Nós já estudamos que as organelas citoplasmáticas, elas são divididas em dois tipos, no caso, os plastos, os leucoplastos e os cromoplastos. Os leucoplastos são estruturas exclusivamente do reino vegetal, onde elas conseguem armazenar, obviamente, tecido de reserva. Por exemplo, o amiloplasto, ele armazena amido, que é açúcar, que é um carboidrato. Os oleoplastos armazenam óleo, lipídio, que vai servir, obviamente, como alimentação. Os proteoplastos armazenam proteínas, estruturas importantíssimas, repletas e unidas aí pela união dos aminoácidos. Então, são estruturas que não têm cor e que têm a característica de armazenar substâncias. Muito bem, sejam elas nutritivas ou não. No caso dos cromoplastos, são plastos que apresentam cor. Por exemplo, a clorofila. A clorofila é um plasto de coloração verde. Então, ela é um cromoplasto. Sim, um plasto que tem cor. Só que essa clorofila é produzida numa organela característica vegetal denominada cloroplasto. E essa organela está esquematizada aqui no seu visor aí. Muito bem. Aqui nós temos o cloroplasto, e o cloroplasto ele é dividido em várias estruturas. Primeiro delas, uma membrana externa. A membrana externa ela é solúvel. Isso significa que ela transmite, é permitível a passagem tanto do solvente, da água, como do soluto, açúcares ou sais. Ele vai ter mais internamente uma membrana interna. Esta é obrigatoriamente semipermeável. Ela vai permitir apenas a passagem do solvente, nesse caso da água. Aqui dentro, a gente tem um líquido, uma espécie de um gel de cabelo, uma estrutura pastosa, que a gente vai denominar essa região de estroma. Então, o estroma é a parte interna, é a região ou a estrutura aquosa, né? Vamos dizer assim, a estrutura interna do meu cloroplasto. Aqui, cada ficha dessa, cada circunferência dessa é chamada de tilacoide. Esta é a estrutura responsável por absorver, armazenar, captar energia eletromagnética, captar luz. A planta precisa de luz. Professor, precisa ser o sol? Não necessariamente.
foi o que eu disse há mais de 15 dias atrás, pode ser uma estrutura eletromagnética, pode ser a luz convencional. Essa luz em que nós utilizamos como vindo aí de energia elétrica, da energia, obviamente, das hidrelétricas e por aí afora, né? Então, essa estrutura também pode ser utilizada para a planta realizar esse processo, denominado, então, de fotossíntese, ou seja, de captar energia eletromagnética, captar luz. Quem capta são essas estruturas achatadas, chamadas tilacoides. Repara que em um cloroplasto eu tenho uma quantidade grande de tilacoides. E esses tilacoides, eles são, vamos dizer assim, empilhados, armazenados em grandes fileiras. E essas fileiras, no caso aí de tilacoides, a gente recebe o nome de granum, ou seja, pilhas de tilacoides. Ou seja, um conjunto de tilacoides, uma pilha de tilacoides, vai ser denominada de grânum. E é esse tilacoide ou esses tilacoides que tem a capacidade de absorver energia eletromagnética, ou seja, absorver luz, para que a planta, aí sim, possa realizar o processo de fotossíntese, ou seja, possa sintetizar o seu próprio alimento. Muito bem. Então, este cara é o cloroplasto. Muito bem. Seguindo arriba, nós temos que o processo de fotossíntese nada mais é do que um processo químico, onde a planta vai absorver, captar energia eletromagnética, luz, podendo ser natural ou artificial, e vai transformar essa energia eletromagnética em energia química, que nada mais é o alimento desse vegetal, que nada mais é, obviamente, do que a glicose. Além do que, ela também vai produzir ATP, vai produzir energia. Ou seja, essa energia que a planta vai utilizar, ela é denominada por essas três siglas, na verdade, essa sigla chamada ATP, que na verdade é adenosina trifosfato, ou pode ser ao contrário, o trifosfato de adenosina. Ou seja, essa sim é a fórmula energética pela qual não só os vegetais, mas todos os organismos vivos utilizam como fonte de energia. Ou seja, a planta vai, obviamente, utilizar esse ATP para que esse processo, obviamente, seja realizado. Então, a planta, ela gasta ATP e, obviamente, vimos no conteúdo anterior que a nossa respiração aeróbica, ela produz uma grande quantidade de ATP, para que o nosso corpo utilize, para que a planta utilize, nesse caso, para exercer e fazer ou fabricar a fotossíntese. Então, para que a planta utilize a fotossíntese, para que a planta realize o seu próprio alimento, ela necessita, com toda certeza, de energia. E essa energia nada mais é a fonte de ATP, denominada adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Então, a planta precisa de energia, precisa de ATP, gasta ATP para realizar o processo de fotossíntese. Muito bem. Agora, como que acontece a fotossíntese? Acontece nesse parâmetro. Nós temos aí, então, o que a gente chama, obviamente, de uma equação geral. A planta necessita obrigatoriamente de gás carbônico, de CO2, gás carbônico. Sem gás carbônico, a planta não faz fotossíntese. E aí vira um aluno inteligentíssimo e pergunta, professor, mas então é maravilhoso a poluição, é maravilhoso a grande quantidade de gás carbônico, porque isso significa que a planta vai fazer mais fotossíntese. Legal, professor? Não, não legal.
Por que não legal? Porque a planta necessita de uma quantidade pequena de gás carbônico. Ela não necessita uma grande quantidade. Então, isso significa, obviamente, que grande quantidade de gás carbônico torna o ambiente tóxico e, obviamente, não necessário a nenhum organismo vivo. Ah, professor, mas quanto de gás carbônico a planta precisa? Bom, nos primórdios da Terra, a quantidade de gás carbônico já era mais do que suficiente. Então, nós não precisamos ficar poluindo, queimando combustível fóssil para liberar gás carbônico e, obviamente, para auxiliar a planta. Não há essa necessidade. Inclusive, nós estamos optando e realizando ações contrárias, não aumentando a quantidade de gás carbônico, mas sim diminuindo ao máximo essa quantidade. Por isso que, inclusive, eu mencionei, quando a gente falou de fotossíntese, que a nova arquitetura ou a arquitetura moderna, ela tende regiões de construções, de edificações, prédios, fábricas, residências, onde nós temos uma grande quantidade de vegetais nessa construção. Existem indícios e, obviamente, estudos onde o último apartamento, a cobertura, que no caso seria o mais caro, mais, vamos dizer assim, mais solicitado, mais procurado, ele não seria um apartamento, mas sim um grande reservatório de terra, e ali seria construído aí, entre aspas, pequenas florestas. Para quê? Para que, obviamente, essas plantas absorvam esse gás carbônico e tornem, obviamente, esse ambiente mais limpo, menos poluído, ideal para a nossa respiração. Perfeito? Então, gás carbônico a planta precisa para que, obviamente, ela tenha esse início da fotossíntese. Outra coisa que a planta precisa em grande quantidade, ou vamos dizer assim, na quantidade correta, nada mais é do que a água. Planta necessita de água. Essa água é a água que vem das raízes. É a água, obviamente, vinda das raízes, junto com sais minerais, e essa água vai chegar até as folhas. Por que até as folhas, professor? Porque é nas folhas que tem a clorofila e é nas folhas que vai ocorrer durante o dia, na fase fotoquímica, a fotossíntese. Então, essa água tem que chegar até a folha. Professor, como isso acontece? Por uma ação de coesão, ou seja, a água vai sendo sugada por pressão osmótica, chegando até a parte superior desse vegetal. A água e sais minerais. Existe uma estrutura que transporta essa água até lá em cima, denominada então de xilema ou lenho. E aí, obviamente, essa estrutura leva a água até as folhas, para que essa fotossíntese possa ocorrer, tá? Então, sem água, a planta vai morrer. Aqui nós temos uma setinha, e em cima da setinha deveria existir a palavra luz, energia eletromagnética, sendo esta natural ou artificial. Então, isso significa que o Sol pode ser essa fonte de luz? Pode, como uma energia, uma luz artificial, uma luz de uma, sei lá, lâmpada neon, uma lâmpada convencional, ela também será utilizada. E agregado aí ainda, eu também tenho uma organela. Aquela organela que eu comecei a nossa aula de hoje, o cloroplasto. Para que o cloroplasto produza um pigmento de coloração verde, denominado clorofila. Tá? Inclusive, existe um experimento muito simples para se fazer. Quando você pega um frasco, você coloca algumas folhas lá dentro, você coloca álcool. Hoje, na moda, aí, o álcool 70, facinho achar, né? Antigamente era difícil, né? Só se comprava em farmácia e olha lá, era caríssimo, né? Então, esse álcool 70, ele extrai, ele estraga o estroma do vegetal, o que a folha vai ficar branca, até você fala, nossa, uma folha é albina. Não, não é albina. É que o cloroplasto, a clorofila não está mais lá. E aí, esse líquido, esse álcool, vai ficar verde.
Então aí você consegue ver ou extrair a clorofila do cloroplasto, estragando, obviamente, essa folha. Então essa folha ela vai ficar sem coloração. Ou seja, meus amores, guardem isso na cabecinha de vocês. Para ocorrer fotossíntese, precisa de 4 coisas. Obrigatória. Se faltar uma, não tem fotossíntese. Simples assim, né? O que ela precisa? Gás carbônico, ela precisa de água, ela precisa de energia eletromagnética, luz, natural ou não, e ela precisa do cloroplasto. Ela precisa de clorofila, ela precisa do pigmento verde. E é esse pigmento verde que vai armazenar, captar energia eletromagnética para que essa planta, obviamente, ou esse organismo fotossintetizante possa realizar a fotossíntese. Depois da setinha, você já viu em química, é depois da reação. Então, água, gás carbônico, luz e clorofila são os reagentes. Depois da seta, são os produtos. Primeiro deles, e vamos dizer, não vou dizer talvez o mais importante, mas um dos, é este carinha aqui, que nada mais é do que a glicose, nada mais é do que açúcar, um carboidrato, um monossacarídeo. Lembra? Formado por 6 átomos de carbono, então ele era denominado uma hexose. Nós já estudamos carboidratos, lembram-se? Muito bem. Então, o carboidrato, esse açúcar, nada mais é do que a comida do vegetal ou do ser fotossintetizante. Então, a planta, ela se alimenta de açúcar. Simples assim. Então, planta se alimenta de açúcar, certo? Qual é a taxa? Depende do tamanho da planta. Quanto maior, mais carboidrato ela precisa, mais açúcar ela precisa. Só que a planta também libera isso aqui. A planta libera água. Que, professor, planta libera água? É claro, planta também transpira. Vocês nunca fizeram um terrário na vida de vocês? Colocava cascalho grosso, cascalho fino, areia, terra de boa qualidade, punha as plantinhas lá, obviamente, em cima dessa terra, dava uma regada e fechava o aquário. Acabou, você não precisava mais molhar esse aquário. Por quê? Porque dentro desse aquário ia ocorrer o ciclo da água. A planta libera água, libera gás, esse gás sobe, se condensa lá em cima e ele cai, entre aspas, como se fosse uma chuva. E aí, obviamente, você não precisa mais regar esse cara. Ou seja, a planta libera água. Só que ela libera água pela transpiração e ela libera água também pelas raízes. Então, existe uma estrutura que vai levar, encaminhar essa água das folhas até o solo. E esses canais são chamados de floema, e eles transportam esse restante da fotossíntese, que é o que a gente chama de seiva elaborada, seiva trabalhada, diferente antes da fotossíntese, onde o xilema trazia água e os sais minerais para cima da folha, que a gente chamava de seiva bruta. Agora é o final da fotossíntese. Então, esse processo já foi realizado. Então, esse processo sendo realizado, essa estrutura, então, agora passa a ser chamada de seiva elaborada. E essa seiva elaborada, ela vai descer pela raiz, pelo caule, e ela vai se dispor, obviamente, no solo. E, por último, nós temos esse carinha aqui, que nada mais é do que o gás oxigênio. E aí você escuta lá, fala, nossa, professor, olha, por isso que a gente tem que preservar a Amazônia, né? Porque ela dá oxigênio para a gente. Toma cuidado, tá? Toma cuidado com aquilo que você escuta, tá? Bom, uma das maiores pegadinhas de vestibular está relacionada a isso. Porque o meu aluno põe na cabeça, eu não sei de onde que ele tira isso, mas ele põe na cabeça que durante o dia a planta faz fotossíntese e à noite a planta respira. Caraca, olha que fôlego que a planta tem, em 12 horas sem respirar. Gente, não existe alguém com esse fôlego todo, né? Então, assim, aprenda e guarde na sua cabeça. Planta respira 24 horas. E a planta faz fotossíntese
apenas durante o dia, na presença da luz. Se não tem luz, está de noite. Está de noite, a planta não faz fotossíntese. Acabou. Então, durante o dia, ela faz uma etapa chamada fotoquímica. Fotoquímica. Ela utiliza a luz para fazer a fotossíntese. Só que ela faz fotossíntese e ela também respira. E durante a noite, sem a luz, não tem fotossíntese. O que a planta faz? Só respira. É por essa razão, meus amores, que não existe nenhum ser humano em sã consciência que vai colocar dentro do teu quarto uma grande quantidade de planta. Ninguém tem planta dentro do quarto. Já parou para pensar nisso aí? Ah, mas por quê? É tão bonito as plantas? Sim, elas são lindas as plantas. Mas ela não pode estar no seu quarto. Por quê? Porque durante o dia, tá claro, a janela do teu quarto está aberto, está entrando luz, a planta está fazendo fotossíntese. Show! Teu quarto está oxigenado. Da hora. Topzão. Agora, à noite, você desliga a TV, desliga a luz, desliga tudo, faz a sua oração para você dormir. À noite, a planta não tem luz. Se ela não tem luz, ela vai usar o oxigênio. O oxigênio que está onde? Dentro do seu quarto. E aí você seria, desculpa a minha palavra, um imbecil competindo o oxigênio com uma planta dentro do quarto. É por essa razão que não se colocam plantas dentro do quarto. Pode-se colocar, sim, uma planta grande, obviamente, na sala, na área externa, mas a sala é grande e dificilmente você vai dormir lá. Você pode dar uma cochilada no sofá, aquele negócio todo, mas o local correto para você dormir vai ser, obviamente, dentro do seu quarto. Mesmo porque, muitas vezes, a sala é bem maior do que o quarto. Então, a quantidade de oxigênio é bem maior, o que dá um cochilo de noite. Não vai, obviamente, faltar o oxigênio para você. Mas durante o seu quarto, durante a noite, no seu quarto, não é ideal você ter uma planta. Por quê? Porque ela vai usar o oxigênio que ela produziu. Então, aprenda uma coisa, meus amados. Presta atenção no seu professor. A planta, durante o dia, fabrica grande quantidade de oxigênio pela fotossíntese. Ó, está liberando o gás oxigênio. Só que durante a noite, sem a presença da luz, a planta só respira. Então, ela vai usar quase a totalidade desse oxigênio que ela produziu. Então, quando você escuta que você deve florestar, reflorestar e preservar a Amazônia, porque ela te dá oxigênio, a quantidade de oxigênio que vem para você fabricado pelas plantas é minúsculo. Chega a ser aí apenas 10%. Tá, e os outros 90% vem da onde? Vem das algas. Então, as algas têm um processo de produzir e produzir oxigênio toda hora. Então, o oxigênio que a gente respira, ele vem dos ventos, da brisa marítima para o solo. Esse oxigênio que é produzido pelas algas, pelas fitoplâncton, elas são trazidas pelo vento para nós. Então, o oxigênio que a gente usa, 90% vem das algas e 10% apenas vem das plantas. Então, cuidado, cuidado. Então, se cai um exercício desse dissertativo, sei lá, escrever num bom vestibular, ele vai mencionar a seguinte situação, que a gente deve reflorestar a floresta amazônica, porque a floresta amazônica nos dá oxigênio. Você vai se posicionar mediante essa afirmação. Você vai dizer que essa afirmativa é correta em termos. Durante o dia, a planta libera grande quantidade de oxigênio. Legal, o ambiente está oxigenado. Mas à noite ocorre o ponto de compensação. O que é o ponto de compensação? É o ponto pelo qual a planta ela vai utilizar à noite quase a totalidade do oxigênio que ela produziu durante o dia. Então, isso a gente chama e caracteriza por ponto de compensação. Beleza? Guarda isso, meus amores. Guarde isso, que isso, obviamente, é importantíssimo. Quero analisar essa imagem com vocês, chamada espectro eletromagnético, né? Na verdade, eu vou mostrar um outro material daqui a pouquinho, mas a imagem é menor, e aqui a gente pode entender direito o que está acontecendo. Eu estou falando raios UV, raios ultravioletas.
eles têm uma medida de 300 raios UV a 400, não ocorre fotossíntese, tá? Não existe fotossíntese neste período. A fotossíntese começa com 400, tá? Aonde essa taxa de fotossíntese é muito baixa, é a pior taxa de fotossíntese. E essa taxa de fotossíntese, ela é feita com o espectro eletromagnético ou com a luminosidade, o que a gente chama de violeta. Então, o espectro eletromagnético violeta é o espectro pelo qual a planta vai fazer a menor taxa de fotossíntese. Ou seja, ela vai ter aí uma quantidade muito pequena de fotossíntese produzida. Tá? Aí ela vai de violeta para o azul. O que aconteceu? A intensidade luminosa aumentou. Então, vamos pensar que 400 é 6 horas da manhã, o sol está baixo, pouca radiação luminosa. Ou 6 horas da tarde, o sol está baixo. Então, a taxa de fotossíntese é menor. Aí ela vai aumentando, por exemplo, de 6 horas para 6h30, 7 horas. Aumenta a luminosidade. Então, ela de violeta, ela passa para azul. Depois aumenta a luminosidade, ela passa para azul esverdeado. Depois ela passa para verde, amarelo esverdeado, amarelo, laranja e 700. Red, a melhor taxa de fotossíntese. Que horário está isso? Das 11h30 a 1h30 da tarde. Então, é onde nós temos a maior quantidade de raios ultravioletas, ou seja, um espectro eletromagnético de cor avermelhada, vermelho, onde a planta vai produzir uma taxa de fotossíntese maior possível. Então, nessa taxa, a fotossíntese é maior, ela se tem uma maior quantidade de fotossíntese necessária, certo? Então, o que eu quero que você guarde desse esquema? A seguinte situação. Primeiro, isso aqui são as colorações e diluições dos espectros luminosos que a planta faz fotossíntese. Só que eu quero que você guarde sempre duas coisas. A pior taxa. Qual é a pior taxa? 400, violeta. Então, é a pior taxa. É onde a taxa de fotossíntese é a menor produzida. E depois, eu quero que você guarde a red, ou seja, a vermelha. E essa vermelha, obviamente, será a melhor taxa de fotossíntese que esse vegetal ou esse organismo ele vai produzir. Beleza? Então, é isso que significa esse gráfico, essas colorações ou esse espectro eletromagnético. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Finalizando aqui, a gente vai analisar mais um outro material. É este carinha que eu trouxe para vocês na outra aula, mencionando aqui as características da fotossíntese, a característica do cloroplasto. Olha lá o esqueminha do cloroplasto que nós analisamos, né? Membrana externa, interna, o estroma, que era o líquido aqui dentro. Olha os tilacoides, o empilhamento aí de tilacoides, eu tenho um grânulo, né? Muito bem. Aqui em cima, nós temos a nossa equação da fotossíntese. Então, eu tenho 6 gás carbônico, 6 água, luz, pigmento fotossintético, que nada mais é do que o cloroplasto, a clorofila. Ela produz o seu alimento, que é energia química, que é a glicose. Ela libera água pela transpiração ou pelo solo, e ela vai liberar oxigênio durante o dia em grande quantidade, e à noite ela vai usar quase toda essa estrutura. Tá? Nós temos aqui os organismos fotossintetizantes, que são os procariontes e os eucariontes. Procariontes são, obviamente, algumas bactérias chamadas de cianobactérias, Rhinomonera, que fazem fotossíntese. Fora as plantas e fora o fitoplâncton, são protistas, no caso são as algas. Tá? Aqui o espectro eletromagnético que eu mencionei agora há pouco, a importância da fotossíntese, isso é gigantesco, né? Então, primeira coisa, é o principal processo de transformação de energia da biosfera. Que energia? Energia eletromagnética para energia química, glicose.
A fotossíntese é importante para os produtores, pois é a base da cadeia alimentar. Sem luz não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, a planta morre. Se a planta morrer, com toda certeza os carnívoros morrerão em sequência. Então, a fotossíntese, ela é a base da cadeia alimentar, tá? Eu tenho na produção de oxigênio, claro, durante o dia uma quantidade maior, durante a noite não existe a produção de oxigênio. Então, lembra lá do ponto de compensação, né? A planta utiliza durante a noite quase que a totalidade do oxigênio que ela produziu, né? E eu tenho aqui o controle climático. Eu tenho a diminuição da quantidade de poluição, ou seja, a diminuição da quantidade de gás carbônico, certo? Aqui eu tenho as etapas: fotoquímica na presença da luz, química na ausência dessa luz. Então, na ausência da luz, a planta não faz fotossíntese. E aqui são os 3 fatores limitantes. Por exemplo, a intensidade luminosa. Quanto mais luz, melhor a taxa fotossintética. A temperatura, quanto está numa temperatura quente, a fotossíntese é maior, só que não adianta esquentar muito, que você deteriora o cloroplasto, ou seja, você mata o cloroplasto. E, obviamente, a quantidade de gás carbônico. Quanto menos gás carbônico tiver, obviamente, menor será a taxa de fotossíntese, tá? Galera, eu vou finalizar essa aula, eu vou mandar um outro link lá no grupo de vocês. Por favor, não demora muito em